Oi, tudo bem? Hoje eu trouxe o tutorial desse cestinho de fio de malha. É um cesto básico, super fácil, para você que já sabe fazer crochê, mas nunca fez um cesto em fio de malha. O vídeo tá bem explicadinho, a peça é simples e rápida de fazer. Já deixa seu like aí, já se inscreva no canal, ative as notificações, porque tem sempre novidades por aqui. Bora pro tutorial? Você só precisa de um fio de malha e uma agulha compatível ao fio que você vai usar. Como assim compatível? Vou te explicar de uma forma bem simples. A sua agulha precisa pegar o fio todo. Tá vendo que o ganchinho, ele envolve todo o fio? Ele não fica escondido e também não fica sobrando. Significa que o fio não tá nem grosso e nem fino para essa agulha. Então, você pega aí o fio que você tem. Normalmente a agulha usada é 8, 9 milímetros para o fio de malha, tá? Essa aqui é a agulha número 8, ó, e é a agulha perfeita para o fio. E aí, com o tempo, você vai aperfeiçoando, você vai conseguindo mudar o número de agulhas, se você quiser um cesto mais firme, ou um cesto mais molinho, enfim, aí depois você vai mudando. Tipos de fio. Esse aqui é um fio premium, então é aquele fio que não tem defeito, a espessura dele é igual do início ao fim. Mas eu não quero que você se apegue nisso agora, tá? Eu quero que você use o fio que você tem aí, ou o fio que venda no armarinho mais próximo de você, porque eu quero que você aprenda o cesto, tá? É um cesto básico, um cesto para iniciantes que já sabem fazer crochê, mas nunca fizeram nada com fio de malha. Então, bora pro tutorial. Vamos começar fazendo a base desse cesto. Eu preciso fazer um anel mágico, então eu vou passar o meu fio aqui pela minha mão e vou pegar a agulha, trazer o fio aqui pra dentro, formando esse elo, e vou fechar aqui, ó, fazendo um ponto baixo. Esse ponto já vai ser o primeiro ponto do meu anel mágico. E aí, eu vou colocar mais 7 pontos aqui. Então, eu vou começar o meu anel mágico com 8 pontos baixos. Um detalhe importante, não faça esses pontos muito apertados. Se você veio do crochê de linha, tá acostumada com agulha fininha, pega uma agulha maior então, tá? Porque seu ponto tende a ficar mais apertadinho, isso é normal. Depois, com o tempo, você vai conseguir controlar isso. Fiz meus 8 pontos, fecho o meu anel mágico. Ajuda aqui com a mão, tá? Ó, tem que ficar bem fechadinho. E vou fechar. Aqui, eu já vou fechar com aquela emenda invisível. Porque aí você já vai aprender o cesto básico, mas com acabamento invisível, então seu cesto vai ficar mais bonitinho ainda, tá? Não tenho nada contra o fechamento tradicional no ponto baixíssimo, mas se você quer fazer o fechamento invisível, o acabamento fica mais bonitinho, ó. Então, eu fiz o último ponto, estico essa laçada, venho com a minha agulha em cima do primeiro ponto da carreira, pego as duas alcinhas, ó, pego a corrente inteira, levo essa alcinha lá pra trás. Ajeita aqui sua primeira carreira. Agora, você vai colocar a agulha no mesmo lugar onde você passou esse elo. Vai puxar o seu fio do trabalho pra frente. Vai dar a altura do ponto. Vai colocar a agulha nesse elo que foi lá pra trás e vai fechar o ponto. E aqui você já tem a carreira de baixo fechada e o primeiro ponto da carreira seguinte. Bom, agora como que a gente trabalha numa peça circular? O anel mágico eu coloquei 8 pontos, a segunda carreira eu tenho que colocar um aumento em cada ponto, então o crochê não vai mudar. O que tá mudando aqui é o material que você tá usando e a peça que você vai fazer. Então, aqui eu tenho que colocar mais um ponto no mesmo lugar. E em cada pontinho, eu vou pôr 2 pontos baixos dentro, até o final da carreira.
No final da carreira, eu tenho que ter 16 pontos, certo? 8 no anel mágico, 16 na segunda carreira. Vou fazer o fechamento da mesma forma. Aí aqui, eu não vou ficar repetindo o fechamento, para não ficar repetitiva e para o vídeo não ficar cansativo, tá? Mas o fechamento vai ser igual para todas as carreiras. Fechei e já fiz o primeiro ponto da minha terceira carreira. Aqui eu já tenho, então, primeiro ponto da terceira carreira e fechei a carreira de baixo. Então, agora eu preciso fazer um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Aqui eu comecei com um ponto sozinho, guarde isso, tá? Na terceira carreira, comecei com um ponto baixo sozinho. Vou fazer o aumento, agora um ponto baixo. Então, essa é aquela regra tradicional do crochê circular, tá? É só seguir a ordem dos aumentos. Eu vou fazer aqui até o final da carreira. Então, eu terminei a carreira com um aumento, para você saber se sua carreira tá certinha. Você começou com o ponto sozinho, ela tem que terminar com um aumento. Você começou com um aumento, ela tem que terminar com os pontos sozinhos, tá? Quarta carreira, vamos lá, vamos fazer o fechamento. Eu não comecei com ponto sozinho na carreira de baixo, aqui eu vou começar com um aumento. Por quê? Porque se eu começar com um ponto sozinho e fizer aumento sobre aumento, a nossa peça vai começar a ficar com quinas, então não vai ficar bem redondinha, ela vai ficar meio hexagonal, sabe? Então não vai ficar bonita. Então, eu gosto de intercalar o início das carreiras. Se em uma carreira eu comecei com ponto sozinho, na carreira seguinte eu começo com o aumento, mas eu sigo o padrão de aumentos, tá? Eu não tô mudando o padrão da receita. Então, aqui é um aumento e nessa carreira eu tenho que ter 2 pontos sozinhos, um seguido do outro. Então, eu faço um ponto baixo, no próximo ponto ponho mais um ponto baixo e depois o aumento, entendeu? Então, essa quarta carreira vai ser assim, um aumento, 2 pontos baixos seguidos, um aumento, 2 pontos baixos até o final. E aí, você percebe que a sua base tá crescendo retinha e tá ficando bem bonitinha. Vou fazer até o final aqui, já te mostro o fechamento. Olha, então eu não comecei com aumento, aí a minha carreira termina com os 2 pontos sozinhos. Então, a carreira está certinha. A carreira seguinte vai ser a mesma regrinha. Começo com um ponto sozinho, já que essa última aqui eu comecei com um aumento. Então, essa regra você vai seguir por toda a sua base. E aí, nessa carreira, eu preciso fazer 3 pontos baixos de intervalo entre um aumento e outro. Essa é a regra de aumentos do crochê circular. Aí, você vai fazer a sua base do tamanho que você quiser. Aqui eu não vou fazer muito grande, para o vídeo não se estender muito, para ficar um cesto, vai ficar um cesto pequeno, mas vai dar para você ver direitinho como fazer até o final. Esse cestinho eu vou parar por aqui, então eu só fiz 4 carreiras. Quando eu falo 4, eu estou contando o anel mágico, tá? Um detalhe importante, feche bem seu anel mágico. Só toma cuidado para não puxar o fio e às vezes arrebentar, porque pode acontecer quando são esses fios que são resíduos, eles podem acontecer de arrebentar, tá? Então, fecha bem o seu anel mágico aqui, ó, tem que ficar bem fechadinho. Aí, parei na quarta carreira, eu já sei que vocês vão me perguntar, então eu vou passar a medida dessa base aqui,
que tá pequenininha, ó, ela tem 13 centímetros de diâmetro, tá? Então, se você quiser fazer desse tamanho, tem 13, quase 14 centímetros de diâmetro. Estou usando a agulha número 8. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a subida desse cesto, de modo tradicional. Aqui eu não vou fazer nada mirabolante, tá? Fiz meu último ponto da carreira e vou fazer aqui como se fosse o fechamento. Levo o fio lá pra trás. Só que agora, para eu subir esse cesto, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha agulha aqui no meio, entre um fio e outro, ó, no meio, e vou pegar esse anelzinho que eu levei lá pra trás. Aí, eu venho com o meu fio do rolo, passo pra cá e dou a altura do ponto. Nós vamos subir esse cesto em ponto baixo. Dou a altura do ponto e fecho o meu ponto baixo. Os próximos pontos, eu vou pegar em uma alcinha só dessa corrente. Ó, pego na alcinha, faço ponto baixo. Pego na próxima alcinha, faço ponto baixo. E aí, você vai colocar um ponto baixo em cada ponto de base, pegando sempre uma alcinha só. E aí, já vai formar a subida do nosso cestinho. Sempre tomando cuidado para não fazer esse ponto apertadinho. Lembra de dar altura no seu ponto. E faz até o final aqui. Finalizei a primeira carreira de subida, ó, tá vendo? Tem que dar essa diferença, tá? Entre a base e a subida, tem que ficar retinho. Pode ser que ela não fique reta, mas você ajeita com a sua mão. E aí, fica esse detalhe essa alcinha que a gente deixou e fez o ponto pegando na alcinha de cima. Sempre um ponto em cada ponto de base, aqui não tem mais aumento. Aí, você terminou sua primeira carreira, vai fazer o fechamento como a gente fez na base, igualzinho. Só que agora a gente só vai subir o cesto, fazer carreiras de repetição sem nenhum aumento. Então, coloco a minha agulha aqui, dou a altura do ponto e fecho. Já tenho a carreira de baixo fechada e o primeiro ponto da carreira seguinte. E agora é só colocar um ponto baixo em cada pontinho de base. Toma cuidado para não fazer seu ponto apertado, faz com calma. Tenta deixar os pontos da mesma altura, tenta não apertar muito o ponto. Se seu ponto tá ficando muito apertado, como eu falei lá no início, troca para uma agulha maior. E com o tempo, você vai pegando o jeito, tá? Crochê, você chega... O crochê nunca vai ser perfeito, né? Vocês sabem. Mas você chega numa certa perfeição com a persistência. Quanto mais você fizer, mais você vai melhorar o seu crochê. Aqui é só seguir fazendo e você vai dar altura no cestinho de acordo com a quantidade de carreiras que você fizer. Eu não vou fazer um cesto muito alto, porque é um cesto basiquinho. Ó, então, aqui aonde eu fiz o fechamento, eu também tenho que colocar um ponto, tá? Não esqueça de colocar ponto aqui, senão vai faltar um ponto na sua carreira. E aí, o seu cesto vai começar a fechar. E não vai ficar legal, vai ficar errado. Terminou a segunda carreira? Fecha e faz mais carreira até a altura que você quiser, tá?
Eu vou fazer mais 2 carreiras aqui e depois já mostro a finalização com outro tipo de ponto. Prontinho, fiz as 4 carreiras e agora eu vou finalizar esse cesto com uma carreira em ponto baixíssimo, para ficar o acabamento bonitinho e o cesto vai ficar pronto, ó. Terminei meu último ponto e aí eu vou fazer como se fosse aquele fechamento, mas é um pouquinho diferente, ó. A gente vai esticar a laçada e vai levar lá pra trás. Mas agora, pra carreira de ponto baixíssimo na finalização do cesto, ao invés de eu colocar a agulha no mesmo lugar onde eu coloquei a laçada, eu vou colocar antes, tá? E aí eu pego a argolinha de trás, trago o fio do meu novelo pra frente. E vamos fazer o ponto baixíssimo, ó, 2 passos do fio, tá? Do ponto, não deixa muito apertadinho. Já vou pro próximo, então aqui eu não vou fazer a laçada, eu já vou pro próximo, já puxo o fio e já passo por dentro. Esse é o ponto baixíssimo, ó, dá aquela esticadinha. Próximo, trago o fio e já passo por dentro, formando o ponto baixíssimo. Vai fazer até o final, um pontinho em cada. E aí, ele já vai dando a carreira de acabamento no nosso cesto. E aí, você faz até o último ponto aqui, não onde você começou, até o último aqui, antes dele. Faz mais um pontinho. Agora, é só finalizar o acabamento, eu vou mostrar pra você como que eu faço. Eu vou usar uma agulha de tapeceiro, mas se você não tiver, não tem problema, dá pra usar agulha de crochê mesmo. Aí, como que eu vou fazer aqui, ó, pra terminar? Eu cortei o meu fio, então corte o seu fio, deixa sobrar um pedaço. Com a ajuda da agulha de tapeceiro, essa é a minha, se você não tiver uma agulha assim, use a que você tiver, ou pode ser uma agulha de crochê. O que que a gente precisa fazer? Passar o fio, a gente precisa completar os pontos que estão faltando aqui. Peraí que eu soltei um pontinho sem querer, deixa só eu finalizar aqui. Ó. Você terminou o seu último ponto, você vai cortar seu fio, deixando sobrar, e vai soltar aqui, ó. Tá? Tem que ficar dessa forma. Aí, sim, com a ajuda da agulha, a gente vai completar o pontinho que tá faltando aqui, ó. Então, eu vou passar a agulha dentro do meu primeiro ponto baixíssimo. Puxa aqui pra ajeitar. E vou voltar esse fio pro mesmo lugar de onde ele saiu, levando lá pra dentro do cestinho, ó. Aí, puxa aqui, deixa bonitinho, deixa do mesmo tamanho dos outros pontos, pra ficar o acabamento bem bonitinho. E esse fio você vai esconder por dentro do seu cesto, passando pelos pontinhos aqui. Passa de forma aleatória, de um jeito que fica bem escondidinho. Passa para um lado, depois passa para o outro, para não ter o risco de soltar. E aí, depois de esconder bem, você corta a sobra, ou se você quiser, você pode colar ou costurar. E o fio da base também esconde bonitinho e corta as sobras, tá? E o cestinho já está pronto. Aqui é só você ajeitar com a mão para ele voltar ao formato.
Eu vou cortar meu fio aqui e já te mostro o cesto prontinho. Cestinho pronto, base redondinha, terminamos com a carreira do ponto baixíssimo. E você pode até pensar, mas não tá um cesto estruturado. Não está, porque não é um cesto estruturado, é um cesto em ponto baixo normal. Não é aquele cesto em ponto baixo centrado, então ele não vai ficar durinho, tá? O objetivo desse vídeo é que você aprenda a fazer o cesto em fio de malha, um cestinho básico. E aí depois você vai aperfeiçoando e mudando os tipos de pontos. Aqui no meu canal já tem um vídeo de um cesto em ponto baixo centrado, caso você queira já arriscar fazer, tem o link aqui que vai direto. Ou você pode esperar a nossa próxima aula, porque aí eu vou mostrar com detalhes como fazer o ponto baixo centrado para você entender direitinho como que funciona desde a base até o final. Mas é isso. Cestinho pronto, espero que você goste. Deixe seu like, seus comentários aqui, se inscreva, ative as notificações. E um beijo e até o próximo vídeo.